declaramos as tuas bênçãos maravilhosas sobre essa família, muito gratos por tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Contem com nossas orações, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu sei que se todos nós pudéssemos vir à frente, poderíamos testemunhar do favor do Senhor, das bênçãos do Senhor. Mas acreditem, até aqueles irmãos que estão vivenciando alguma dificuldade, tem muitos motivos para agradecer a Deus. Um deles é que tem a palavra de Deus em mãos. Que bênção, que dádiva, que oferta do Senhor. Você tem o que Deus quer falar aos homens diante de vocês. Sejam gratos ao Senhor pelo acesso que temos à palavra. Abram a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós leremos os versos 4 a 15. Queiram ficar em pé, irmãos, mais este momento para a leitura da palavra. Como está em nosso boletim, cremos nisso, fica o chamado para que frutifiquemos para a glória de Deus. Lucas, capítulo 8, versos 4 a 15. Deus nos permita compreender essa parábola maravilhosa. Como foi anunciado, a partir de hoje, normalmente nos domingos à noite, estudaremos as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando com esta parábola, que está presente nos evangelhos sinóticos. Está presente em Marcos, em Mateus e em Lucas. E diz-nos assim a palavra do Senhor. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Podem assentar. Quem está chegando entre nós nesse momento, inclusive na transmissão, a partir de hoje, saibam, nós estudaremos todas as parábolas de Jesus nos cultos de domingo à noite, expondo essas histórias de vida. Não são histórias sem valor, não são contos, são histórias que ilustram grandes verdades espirituais. Fique conosco nesta sequência, certamente você aprenderá muito. Hoje falaremos sobre essa primeira parábola, que é a parábola do semeador. Este é o método de ensino de Jesus, a utilização de parábolas. Parábola, na língua hebraica, que era a língua de Jesus, é a palavra machal, significa pôr algo ao lado. Quando Jesus
lançava a mão de uma parábola, de uma história. Ao lado da história havia um ensino. Não eram histórias para ocupar o tempo, não eram histórias para semear tradições, não eram histórias que apenas apelavam à afetividade. Eram histórias que ilustravam grandes verdades espirituais. Essa é a intenção de Jesus ao utilizar parábolas. Retratava um ambiente normalmente muito familiar a quem o ouvia. Nessa parábola aqui, Jesus está sentado num barco, como se o barco fosse um púlpito, e há muita gente na praia ouvindo Jesus. Jesus fala de um cenário que aquelas pessoas conheciam muito bem, porque, é claro, não existia lavoura mecanizada naquela época. Não existia essa lavoura que nós conhecemos de grandes proporções, que inclusive faz do Brasil a maior fronteira agrícola do mundo. Não. A Palestina, com seu solo muito pedregoso, era um desafio para gente que plantava, às vezes, o suficiente para comer. E, se possível, um pouco para vender e trazer alguma renda para a família. Jesus estava falando dessa pessoa que saía para semear em meio a um terreno desafiador. Muitas vezes nas trilhas dos campos, antes que a semente fosse colocada na boa terra, caíam sementes pelo caminho, e algumas acabavam vingando por um período, nem todas. Às vezes eram pisadas por viajantes, eram comidas pelos pássaros, não chegavam a penetrar no solo suficientemente, de tal modo que pudessem crescer, se desenvolver e frutificar. As parábolas, como eu disse, irmãos, não são historietas, são ensinos preciosos do Senhor Jesus, com o fim de chamar as pessoas que o ouviam à realidade espiritual. É importante lembrar, irmãos, que os ensinos de Jesus se discernem espiritualmente. Você precisa pedir a Deus que lhe dê a capacidade de compreender aquilo que ele diz. 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Há muita gente opinando sobre a Bíblia e nunca leu a Bíblia de verdade, ou não leu a Bíblia buscando o auxílio do autor da Bíblia. Eu fico imaginando que, se pudéssemos ler uma poesia de Castro Alves ao lado de Castro Alves, não ficaríamos pensando o que Castro Alves quis dizer com isso. Ele nos diria: quando você ler a Bíblia, você pode pedir ao autor da Bíblia, que é Deus, que pelo Espírito dele abra os seus olhos e lhe permita compreender o ensino de verdade. Veja 2 aos Coríntios, no capítulo 4, os versos 3 e 4, nos dizendo: o nosso evangelho, se ele ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido, mais vendido, mais amado e mais perseguido da história. Mas, irmãos, há muita gente falando sobre a Bíblia e não leva em conta que a Bíblia foi escrita por Jesus. Se você quer entender o que Jesus está dizendo, leia tudo o que Jesus tem a dizer. Você compreenderá Jesus por aquilo que ele mesmo diz. Eu quero convidar você a pensar nessa história de Jesus, considerando que Jesus não falava sem propósitos elevados, não consumia o tempo dos seus ouvintes sem que quisesse chamá-los à urgente mensagem do encontro com Deus. Portanto, você perceberá, enquanto eu estiver falando sobre a parábola do semeador, o que Jesus tem a dizer sobre verdades espirituais extraordinárias. Primeiro, nós precisamos lembrar que Jesus mesmo já explicou essa parábola. Vejam aí, irmãos, quando Jesus diz no versículo 11 que a semente é a palavra de Deus.
Há quem esteja semeando a palavra de Deus, lançando a palavra de Deus em solos que são corações. A palavra do Senhor nos mostra isso. Os solos são os corações. Existem dois tipos de solo aqui. Apesar de falar de diversas reações da semente, mas há dois tipos de solo. Há o solo fértil e o infértil. E nós veremos isso mais à frente. O que a palavra do Senhor está apresentando, meus irmãos, na verdade são os tipos de ouvintes. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e o que eles fazem quando no coração deles, que é o solo, a semente é lançada. Eles pisam, eles cuidam, eles tratam daquela semente ou eles a desprezam. O coração, portanto, é o solo que recebe a semente do Evangelho. A semente sendo espalhada é comparada ao trabalho em prol do avanço do reino de Deus por meio da pregação da palavra. Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que Jesus está dizendo, é o apelo dele aqui no versículo 8º. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa noite, ouça os alertas, ouça os reclames, ouça os decretos do Senhor por meio dessa parábola. Meus irmãos, eu entendo que a parábola quer nos ensinar inicialmente que não nos basta ser ouvintes, é preciso crer no Evangelho. Precisamos crer no Evangelho mais do que ouvir. Olhe para a parábola quando Jesus diz que um semeador saiu a lançar à beira do caminho sementes que foram pisadas, e aves do céu a comeram. E veja no verso 12, quando Jesus diz, aqui caiu à beira do caminho, são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas na sequência o diabo arrebata do coração dessas pessoas a palavra, para não suceder que aquela semente, que é o Evangelho, ganhando espaço no coração, leve essa pessoa à fé e à salvação. Meus irmãos, há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas logo logo se esquecem da palavra, não passam dessa fase, ouvem a palavra, mas depois de algum tempo em suas vidas nada há que denuncie que elas ouviram a palavra, que receberam a semente boa que é o Evangelho, que é a mensagem de Jesus. Vejam Tiago, no capítulo 1, versículos 22 a 25, quando a palavra de Deus alerta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é sério, irmãos. Há pessoas que se enganam, ouvem a palavra, mas não praticam. Ouvem o Evangelho, mas não amam o Evangelho de Jesus. Não se enganem, vocês não fizeram um grande progresso espiritual se apenas ouviram a palavra, mas não a praticaram. Vejam o versículo 23, quando diz: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Verso 24, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É como alguém que olha no espelho e vê o seu rosto, mas se despede do espelho, e depois de alguns minutos ele já não lembra como é que o cabelo dele está, e ele não sabe se precisa arrumar. É aquela pessoa que ouviu o Evangelho, mas não passou dessa fase, não passou da condição de ouvinte para a condição de praticante. O diabo continua controlando o seu coração. Um grande campo missionário que o Senhor me deu para que eu pudesse semear o Evangelho foi a universidade. E eu fiz parte da ABUB, a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Fui membro fundador na universidade em que estudei. Aliás, a doutora Thaís, nossa irmã em Cristo, é uma entusiasta do trabalho da Aliança Bíblica. Ela já me convidou, eu já preguei para o núcleo da Aliança Bíblica Universitária aqui em Divinópolis. E havia um lema, Thaís, no meu tempo, não sei se ainda a ABU utiliza esse lema, que dizia o seguinte: nós não estamos na universidade para receber um diploma e de passagem falar de Cristo. Nós estamos na universidade para falar de Cristo e de passagem receber um diploma. Há um outro lema da ABU, Thaís, que é estudante alcançando estudante. Irmãos, e nesse campo missionário que me veio à mente enquanto eu preparava o sermão,
Eu tive experiências com alguns professores. Eu fui um estudante que teve boa relação com a maior parte dos professores, mesmo sabendo que eu era estudante de teologia e que seria pastor. Alguns poucos me menosprezaram porque eu era assumidamente um cristão evangélico no campus universitário. Mas eu tive boa relação com a maioria. Eu convivi com mestres e doutores de uma grande universidade pública. E um desses professores, professor da área de filosofia, num dia qualquer, ele viu sobre a minha mesa um pequeno cantor cristão. Eu normalmente levava a Bíblia, até porque eu liderava um núcleo de estudos bíblicos na universidade. Toda quarta-feira pela manhã, no pavilhão de aulas teóricas número 3, Samela, de 9h30 às 10h15 eu estava lá, estudo bíblico indutivo no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João. E eu levava a Bíblia, mas não sei porquê, se ficou, Rogério, na pasta, aquele cantor cristão pequeno, né? E estava sobre a mesa, e o professor pegou aquele cantor cristão e começou a cantar um hino. E eu pensei, né, alguma coisa fora do comum. Agora eu estou vendo esse professor cantando o hino do cantor cristão, e cantava bonito, cantava afinado. E aí ele disse: Tarcísio, eu sou de Vitória da Conquista, é a terceira maior cidade do estado da Bahia, em que há muitas e muitas igrejas evangélicas. Há uma antiga igreja batista com mais de 110 anos no centro daquela cidade, mas há também a segunda igreja batista, e ele morava pertinho da segunda igreja. E ele disse que ele ia todo primeiro domingo do mês pela manhã ao culto da segunda igreja batista de Vitória da Conquista, igreja que eu conheço, meu cunhado foi membro dela. E ele disse: é que eu amo canto coral, e a segunda igreja tinha um coral maravilhoso, que não falhava, todo culto de ceia, primeiro domingo do mês pela manhã, o coro cantava 2 ou 3 hinos, e esse hino era o meu preferido. Aliás, esse hino preferido dele, como pode um homem que não declara fé em Jesus dizer que ama esse hino? O hino 46, que é o hino que meu pai ama, o hino Jesus me transformou. Meu pai comprou um veículo, aí na concessionária perguntaram a ele qual a música que ele queria ouvir enquanto ele recebia. Isso é coisa de baiano, né? Criaram isso lá na Bahia. Imagino que o pessoal ficou esperando qual seria a música de axé. Meu pai disse: eu quero um hino do cantor cristão chamado Jesus me transformou. Aí me mandou o vídeo, Anderson. Meu pai indo pegar o carro que ele comprou, enquanto tiravam lá aquele pano, entregavam a ele, cantando no fundo: eu perdi do pecador, longe do meu Jesus. Eu nunca vi isso, irmãos. Coisa de crente, né? Imagine, Rafa. O moço vai lá buscar o carro que ele comprou e canta eu quero um hino do cantor cristão. Eu imagino se o vendedor não é crente, até entender o que é cantor cristão, que não é uma pessoa, é um hinário. Mas esse professor, irmãos, voltando, ele me disse: eu amo coral, música coral, canto coral, mas eu não sou cristão. Irmãos, eu fiquei pensando quantas vezes aquele professor, que era uma pessoa muito agradável, ouviu o evangelho. Irmãos, quem vai num culto de ceia do Senhor, ouve da maior mensagem do cristianismo, do centro do evangelho: Jesus morreu por nossos pecados. Anos a fio, aquele jovem saindo de casa e indo a um culto em que se pregava a morte expiatória de Jesus, mas ele não era um crente, era um solo semelhante ao da parábola, aquele solo em que caiu a semente à beira do caminho, mas ela foi pisada e as aves do céu a comeram. Ele era apenas ouvinte. É preciso ser mais do que ouvinte, é preciso crer no evangelho para que a mensagem do evangelho opere mudança em sua vida. Jesus fala de uma segunda condição, de um segundo cenário. No versículo 6, ele diz que há uma semente também que o semeador, talvez até sem perceber, lançou sobre a pedra, e havia um pouco de terra sobre a pedra e um pouco de humildade. Mas, quando a semente foi florescendo, faltou umidade, faltou terra. Não foi possível ver o desenvolvimento daquela semente. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 13, diz que essa semente que caiu sobre a terra é semelhante àquele que ouviu a palavra e de início a recebeu com alegria. Na pouca terra da rocha, começou a haver um desenvolvimento da semente. Mas essas pessoas
que têm um coração como pedra, recebem com uma alegria inicial, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, por empolgação, mas na hora da provação, na hora em que falta umidade, elas se desviam da palavra de Deus. São aquelas pessoas, irmãos, que precisam passar da fase do entusiasmo. Não basta ser entusiasmado, é preciso firmar-se no Evangelho, porque as dificuldades da vida virão. Esta igreja prega, e vocês são testemunhas disso, que nesse mundo nós sempre teremos que lidar com aflições, mesmo os crentes mais fiéis ao Senhor, mesmo os crentes mais sinceros, mesmo os homens e mulheres mais santos aos olhos de Deus, porque esse mundo não é o céu, porque nós estamos sob a influência do pecado, porque a carne é fraca, porque Satanás luta contra nós. Nesse mundo todos nós enfrentaremos provações, e quando as dificuldades da vida e a oposição de Satanás vêm, é preciso continuar crendo na palavra de Deus, porque a vida cristã é vida pela fé. Nós cantamos nessa noite: mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Não é possível ser cristão se você não crê. Não é possível ser crente se você não vive pela fé. Na hora da provação, permaneça crente, mesmo quando você não entende. É preciso perceber que por Cristo vale a pena enfrentar as aflições e perseverar em Cristo em meio às aflições. Eu lembro de um segundo professor, esse professor muito simpático, estávamos conversando sobre igreja. Ele disse: Tarcísio, você já foi embaixador do rei? Eu pensei, não, tem alguma coisa errada de novo nessa sala de aula. É porque você disse que está estudando teologia no seminário batista, então você deve ter sido embaixador do rei. Eu disse: professor, uma vez embaixador, ele completou sempre embaixador. E ele começou a dizer: eu fui embaixador do rei a convite de amigos meus em Salvador, na primeira igreja batista da Bahia, uma igreja fundada, irmãos, em 1882, lá na Baixa dos Sapateiros, no centro histórico. E ele diz: mas sabe, Tarcísio, só eu era frequentador da igreja batista, e na minha família ninguém se importava com isso, meus pais não valorizavam, nenhum dos meus irmãos queria, e nós mudamos para um bairro, saímos da região central da cidade, e eu não continuei. Não havia apoio, não havia quem me levasse, não havia quem me ajudasse. Isso passou, foi uma fase linda da minha vida, mas passou. Irmãos, enquanto eu conversava com esse professor, eu vi que não houve firmeza nele. Houve um entusiasmo com um amigo que lhe convidou para as reuniões dos embaixadores do rei, um grupo de meninos que as igrejas batistas reúne para o ensino da palavra, para o crescimento também físico, realizam acampamentos, tudo isso. Não basta entusiasmo, é preciso se firmar no Evangelho. Há um terceiro solo que a palavra de Deus apresenta no versículo 7, Jesus diz que aquele semeador também deixou cair uma outra parte das sementes em meio aos espinhos, e quando começaram a crescer, foram sufocadas as sementes pelos espinhos. No verso 14, Jesus diz que esta semente que caiu entre espinhos podem ser entendidas da seguinte forma: são os que ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados dessa vida. Quando tiveram que escolher entre Cristo e as riquezas, escolheram as riquezas. Entre Cristo e os prazeres, os deleites da vida, escolheram os prazeres. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Segundo a palavra de Deus, não basta ser cordial com o Evangelho, é preciso entregar-se com exclusividade ao Evangelho. Não basta você dizer: eu creio em Jesus, eu reconheço que Jesus é o Salvador e que a Bíblia é verdadeira. Você precisa de ter mais do que cordialidade, você precisa entregar-se com exclusividade ao Evangelho. Se Cristo não é exclusividade em sua vida, não é prioridade, não é amado por você, paixões desse mundo te roubarão dele. Ou Cristo é o seu tesouro, e esse tesouro está em seu coração, ou outros tesouros dessa vida substituirão Cristo. Acontece que não é possível que Cristo seja o seu tesouro e haja um outro tesouro em seu coração. A pergunta é: qual é o seu tesouro? As suas preocupações com sucesso, com influência, com riquezas, com deleites deste mundo,
dividem espaço no seu coração com a palavra de Deus, tenha cuidado com isso. São espinhos que poderão no solo do seu coração sufocar a semente que está querendo produzir bons frutos. Na hora decisiva, quando há possibilidade de você perder influência, dinheiro, valores dessa vida, você poderá se afastar do evangelho e deixar de frutificar. E aí eu falo de um terceiro professor nesse campo missionário. Esse terceiro professor era da área de economia. E aí ele me disse que ele foi criado na Igreja Batista dos Mares, centro histórico também, Rogério, na região de Roma, e em Salvador. Roma é um bairro, e a Igreja Batista dos Mares também é uma igreja antiga, centenária. Ele disse: fui criado lá, mas na minha adolescência eu passei a militar em determinado movimento, e a igreja não aceitou isso e me corrigiu, e eu não aceitei, eu saí da igreja. Irmãos, eu não vou citar o movimento, mas o movimento do qual ele estava fazendo parte, realmente não é bom. Aquilo que promove não é algo edificante, não faz bem às pessoas. Na visão dele faz, mas não faz. E a igreja, de modo muito correto, disse: você não pode continuar nisso, você não pode dizer que ama a Cristo e continuar promovendo essa prática. E ele então deixou a igreja, e ele até me disse: eu sinto muita falta, eu sinto saudade, mas eu vou esperar a igreja aceitar esse tipo de prática que eu defendo. É alguém, irmãos, que é cordial com o evangelho. Irmãos, ele falou que a igreja era boa, ele até elogiou o pastor da infância dele, ele disse que o ambiente da igreja era o melhor, mas ele não queria entregar-se com exclusividade ao evangelho, ele era apenas cordial. A palavra de Deus nos mostra o perigo de alguém que é, como muitos falam, amigo do evangelho. Irmãos, cá entre nós, amigo do evangelho é quem vive no evangelho. Na verdade, quem não vive no evangelho é inimigo do evangelho. Mas há pessoas que acreditam que essa simbiose é possível. Eu não sou de Cristo, mas eu sou amigo do cristianismo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que existe uma semente que é sufocada pelas paixões dessa vida. Tome cuidado, não subestime a sua carne, não subestime o seu cérebro. Você não é capaz de prever o que o seu coração pode oferecer à sua vida. E se você não estiver entregue a Jesus Cristo, na hora da decisão, você pode ver o evangelho sufocado em seu coração e você se entregar àquilo que é para o dia de hoje, à paixão, ao prazer, ao momento. Mas graças a Deus, o evangelho é sempre cheio de graça e nos fala de uma outra semente. Vejam o versículo 8, quando diz que afinal, uma outra parte da semente caiu em boa terra. E porque estava em boa terra, terra abundante, sem espinhos, sem pedregulhos, com boa umidade, terra fértil, cresceu e produziu a 100 por 1, dizendo: isto Jesus clamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus irmãos, só há solo fértil e infértil. O solo infértil é aquele cujas sementes são pisadas, as rochas não permitem profundidade, os espinhos sufocam a semente. E existe o solo fértil, mas mesmo entre os solos férteis, há aqueles que produzem mais do que outros. Então a palavra de Deus, lá no versículo 15, diz assim: o que aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. No versículo 8 é dito que uma produz 100 por 1. A palavra de Deus então mostra que existe aquela terra que é especialmente marcada pela frutificação. Esse é o coração de quem ouviu o evangelho, compreendeu o evangelho, decidiu viver no evangelho dependendo de Cristo e dar frutos para Cristo. Eu oro a Deus para que, enquanto nós estamos como semeadores lançando a semente que é o evangelho em corações nessa noite, a semente cai em corações como esse mencionado por Jesus ultimamente, o coração bom, a boa terra
Quem ouve de bom e reto coração e retém a palavra, ama a palavra, submete-se à palavra, e a palavra então gera frutos, e gera frutos a longo tempo, frutos com perseverança. Esse é o coração que, diante da grandeza do Evangelho, revisa a sua vida. Ora, o Evangelho está me confrontando. Quem eu sou? Que tipo de solo eu sou? E essa é a pergunta da palavra de Deus: quem é você? A palavra de Deus nos pergunta nessa noite: quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? O meu coração é qual solo? É aquele em que sequer há tempo para a semente desenvolver-se? O meu coração é de pouca profundidade? O meu coração está cheio de espinhos, tomado pelas paixões dessa vida? Ou meu coração é aquele solo em que o Evangelho vai penetrar e vai criar raízes, e vai se desenvolver a ponto de gerar muitos frutos? Revise a sua vida. Se o seu coração é solo fértil, você perseverará em Cristo, nas lutas, nas perdas, nas aflições, considerando que vale a pena perder tudo para ganhar Cristo. Haverá amadurecimento. Você entenderá que, à medida que a semente brota e essa planta se desenvolve, o tronco fica mais firme, os galhos se fortalecem e os frutos vêm. É aquele coração de quem abandonou a velha vida definitivamente, irmãos. Não é de quem ouviu o Evangelho, mas continua amorosamente lidando com o mundo. É alguém que desenvolve relacionamento profundo com Deus, vive na presença de Deus, não tem encontros com Deus, vive na presença de Deus, que testemunha de Cristo por onde vai, que serve na causa de Cristo. Não é um cristão nominal, não é apenas um frequentador de cultos dominicais, não é um espectador, é alguém que tem dado frutos para a glória de Deus. E aí eu quero falar de uma professora. Era uma universidade grande, com muitos departamentos, e graças a Deus, irmãos, nós vimos muitos convertidos. Pastor Petrônio estudava na mesma universidade. Ele era do departamento de letras, eu era do departamento de ciências humanas e filosofia. E quantos jovens, homens e mulheres, da parte de Deus eu conheci no campus universitário, gente crente, gente temente a Deus, gente que amava Jesus acima de todas as coisas e que testemunhava de Jesus no campus. Irmãos, eu conheci uma professora do curso de geografia, e essa professora eu já a conheci tendo a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. A história dela era a história de uma jovem que foi levada para a igreja por seus pais. Inclusive eu fui pastor de uma irmã dela, mas ela disse para mim: olha, eu frequentei a igreja porque na minha casa meus pais se converteram, a minha irmã, e eu comecei a ir também, mas de verdade eu nunca fui uma convertida. Meus irmãos, na universidade ela conheceu um microempreendedor que prestava serviços no campus, e aquele homem conheceu a Cristo. E eles, solteiros que eram, começaram a se envolver, namorar e casaram-se. E aquele homem, que era um microempresário, passou a falar de Cristo para aquela mulher que frequentou a igreja há alguns anos e depois se afastou. Já não frequentava mais igreja, já não mais lia a Bíblia. E ele começou a dizer para ela das grandezas de Cristo, das maravilhas do Evangelho, do que o Evangelho estava operando na vida dele. E ele disse para ela: como você pôde, por anos e anos, ouvir o Evangelho numa igreja séria? Ela ouviu na primeira igreja batista da cidade, e eu conheço, é a minha igreja da infância, uma das igrejas mais comprometidas com a pregação bíblica que eu conheci ao longo da minha vida. Me influencia até hoje as lembranças que tenho daquela igreja. Meus irmãos, ele perguntou: como você pode frequentar uma igreja que prega a Bíblia e você simplesmente virar as costas e ir embora e viver como se Cristo não existisse e rasgar a Bíblia do seu coração? E ela então disse: olha, realmente eu não sei dizer porquê, mas me fale mais de Cristo. E engraçado, irmãos, que ele começou a levá-la à igreja, aos cultos, e aquela mulher entregou a vida a Jesus Cristo. E eu a conheci nesse período
em que ela começou a ir às nossas reuniões dos estudantes, Aliança Bíblica Universitária. E em pouco tempo, irmãos, aquela mulher estava amadurecendo no Evangelho. E agora na igreja do esposo dela, ela já estava assumindo uma função, porque ela agora já era membro. E aquela mulher, irmãos, levou muitas pessoas na universidade a ficarem curiosas. O que aconteceu com a professora tal? Ela agora é até evangélica. Meus irmãos, finalmente, eu conheci uma professora querida, não foi minha professora, mas a conheci muito bem, que finalmente pôde ouvir com atenção o Evangelho, porque como ela disse, quando ela era uma adolescente na igreja, ela não ouviu o Evangelho com atenção. Esse risco existe. Irmãos, uma das razões para realizarmos sempre cultos com mensagem evangelística é que pode ser que existam perdidos em nosso meio que nós acreditamos serem salvos. É possível que existam pessoas que chegam aqui com a Bíblia na mão, que conhecem os cânticos, que sabem viver muito bem no ambiente da igreja. Cá para nós, você que como eu, foi criado em igreja, tem lugar mais confortável para nós do que a igreja, não precisa ser crente se você foi criado em igreja, para você conhecer tudo de igreja. Mas chega um momento, irmãos, em que o menino ou a menina criados no Evangelho precisam decidir se eles estão numa reunião social, ou se eles sabem que nesse lugar está sendo apresentada a mensagem mais urgente, mais importante da vida do ser humano. Aquela mulher, aquela professora disse: eu não ouvi com atenção o Evangelho. Irmãos, pode ser que existam em nosso meio pessoas que ouvem o Evangelho, mas não com atenção. Precisamos orar por isso. Precisamos continuar dizendo que existe a possibilidade de alguém que tenha ouvido o Evangelho perder-se eternamente, porque não creu em Cristo de verdade. Aquela mulher evangelizada pelo seu esposo, tornou-se crente em Jesus, e agora sim, agora ela podia dizer que o coração dela não era mais o solo espinhoso, mas era boa terra. Ela pôde ouvir o Evangelho, e você está ouvindo o Evangelho nessa noite. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo aqui que Cristo Jesus é o Salvador. É o que você tem ouvido desde que você chegou nesse lugar. E que sem Cristo você está perdido. E que existe a possibilidade de você vivenciar a eternidade no inferno, lugar tenebroso, preparado para o diabo e seus anjos. Você precisa encarar realidades espirituais. Você precisa compreender que, a menos que o homem arrependido creia em Jesus, ele não será salvo e não escapará da possibilidade da perdição eterna. Irmãos, ouçam aquilo que eu quero ler para os irmãos agora. Autor desconhecido. Esse escritor disse o seguinte: o inferno não é o lugar de quem pecou, mas o lugar de quem não se arrependeu. O céu não é o lugar de quem não pecou, mas o lugar de quem se arrependeu. Entenda que existe um Deus santo, que estabeleceu critérios elevados para a sua criação. O pecado, que é a rebeldia contra Deus, te separa de Deus. Se você tem vivido no pecado, você precisa arrepender-se nessa hora e confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, para que Ele te perdoe. Se isso não vier a acontecer em sua vida, seu coração não é o bom solo. O bom solo é aquele que se permite ouvir com atenção o Evangelho, compreender o que a palavra de Deus tem a me dizer, que o mundo não me dirá. Normalmente o mundo vai afagar o meu ego. Normalmente o mundo vai querer me conquistar como mais um seguidor, mais um cliente. O que o Evangelho, só o Evangelho tem coragem de me dizer, por mais dura que seja a mensagem do Evangelho, você precisa viver o Evangelho, viver em Cristo e dar frutos para Cristo. Seu coração assemelha-se a qual destes solos? A semente plantada em seu coração tem se desenvolvido e frutificado? Leve em conta o padrão de Deus para a sua vida espiritual. Deus espera que você, que tem tido o privilégio de ouvir o santo Evangelho, também compreenda, creia. E crendo no Evangelho de Jesus Cristo, você possa dar frutos. E se você estiver pensando: pastor, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar de Cristo? Me permita ler
comentário do pastor Isaltino, que já está na glória com o Senhor, acerca desse texto. O livro dele é o comentário de Marcos, comentário do Evangelho de Marcos. Ele diz assim sobre a semente: todos conhecemos pessoas que viveram longe de Deus, zombando de sua palavra e desprezando a igreja de Jesus. Um dia agasalharam a palavra no seu interior e então os frutos vieram. A palavra só precisa de uma acolhida, o resto é com ela. Não é de provas que as pessoas precisam para crer, mas de boa vontade. Não importa o que a pessoa tenha sido ou o que tenha feito, basta que ela dê atenção a Deus, que a semente que tem vida em si mesmo germinará. O poder é da semente. Creia em Jesus. O poder não está em você, o poder é da semente. Creia no Evangelho, mas creia de todo o coração. Prove e veja que o Senhor é bom, como diz o salmista. Você que tem ouvido o Evangelho de Jesus, de todo o coração se entregue, espere pelos frutos. Concordo com o pastor Isaltino, o poder é da semente, porque o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, da parte de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz sobre as sementes lançadas nos corações e sobre os frutos que o Senhor espera nesses corações. Que Deus, pois, nos ajude sempre a temer a sua voz e ouvir a sua palavra. Vamos cantar o hino A Voz de Jesus. Os irmãos sabem o que eu penso dos hinos do cantor cristão. São todos maravilhosos, mas esse, irmãos, a meu ver, está na categoria dos mais emocionantes, dos mais tocantes. Vamos cantar esse